Olá pessoal, hoje vamos apresentar um trabalho da disciplina de aproveitamento integral do pescado. Bom, do professor Marcelo Minoso. O grupo é composto por Gilson e Rayane. O artigo é preservação de peixes por meio de radiação ionizante. A irradiação de alimentos é um método que serve para estender o tempo de armazenamento e também prolongar sua vida útil. Bom, o presente artigo ele vai descrever um pouco da história dessa tecnologia e qual sua aplicação. Bom, esse símbolo aí que a gente está vendo na tela é o símbolo Radura. Ele é um símbolo que é colocado em todos os alimentos que passaram pelo processo de irradiação. Bom, se tratando de segurança alimentar, criou-se a preocupação se esse tipo de tratamento produziria compostos tóxicos nos produtos que passaram por esse processo. Bom, foram feitos experimentos, mas não foi encontrado evidências que isso traria prejuízos para o alimento. Portanto, a OMS definiu que os alimentos irradiados com doses até 10 graus podiam ser consumidos sem testes toxicológicos. Os antecedentes. Em 1896, um ano depois da descoberta do raio-x e também da radioatividade, os avanços nessa área foram lentos, e só em 1940 que ficou viável a utilização de radiação para preservação de alimentos. Já em 1968, 76 países já possuíam programas de irradiação de alimentos. Porém, só em 1976 que a FAO, a Agência Internacional de Energia Atômica, e a OMS aceitaram o processo de irradiação como tratamento. E o toque final disso tudo foi a Declaração de 1980, que foi permitindo a radiação média de 10 graus. E em 1999, uma declaração liberou radiações maiores. Falando da legislação, a legislação de 40 países autoriza o consumo de alimentos irradiados. E só foi em 2002 que a Austrália e também os Estados Unidos aprovaram suas leis de irradiação. Bom, a nível internacional, a gente tem o Codex Alimentários, que apresenta as normas gerais para produtos irradiados. E para o comércio, a gente tem o acordo de GATT, normas TBT e SPS. A dosagem usada para radapertização, que é obtida com a esterilização comercial do produto, doses de 20 a 50 graus. A radicidação, com a qual se tenta eliminar micro-organismos patogênicos, como a salmonela, sem se obter a radicalização, a dose usada é de 8 a 10 graus. A radurização, que visa prolongar a vida útil dos alimentos por meio de redução geral do número de micro-organismos, as doses utilizadas são de 0,5 a 8 graus. Desinfecção por radiação, que visa eliminar insetos parasitas com doses de 0,2 a 1 graus. A inibição de brotos e desenvolvimento de formas vegetativas indesejáveis em vegetais armazenados por meio de doses entre 0,05 e 0,15 graus. Características da irradiação de peixes. É um tratamento físico, ele é comparado ao calor e também ao congelamento, porém esse processo de radiação não causa aumento na temperatura. E esse processo tem o benefício de reduzir a carga bacteriana. Normalmente esse processo de irradiação é feito no produto final, onde ele já está embalado, que aí não tem risco de contaminação. Bom, tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens tem aumento na validade do prazo dos peixes frescos. Isso permite maior distribuição, podendo ser transportado para distâncias maiores. Os benefícios inerentes à radicidação, ou seja, a eliminação de micro-organismos patogênicos. As desvantagens: o perigo dos clostrídeos, que não são específicos do tratamento e são destruídos com doses de radiação
não são destruídos com as doses de radicidação ou radurização. Bom, os altos custos no equipamento e a aceitação do consumidor. Olá pessoal, eu sou a Rayane e vou dar continuidade à explicação deste artigo. Irradiação de peixe fresco para obter pasteurização, também chamado de radurização. Com essa técnica é possível aplicar doses de radiação suficientes para reduzir o número total de micro-organismos, sem causar a esterilização ao produto. Os efeitos são semelhantes aos obtidos pelo calor para reduzir essa carga bacteriana. Portanto, estamos considerando aqui um produto que precisa de armazenamento frio. A irradiação ela pode ajudar a combater o problema dos preços baixos, a que costumam ser comercializados produtos com vida útil muito curta. O efeito da radurização se traduz no prolongamento da vida útil desse produto. Portanto, ele amplia a área de mercado. A irradiação de peixes congelados possui muitas vantagens. Uma delas é cumprir as inspeções padrão de mercados exigentes para baixo número de micro-organismos, desde que a carga bacteriana não tenha afetado as qualidades organolépticas. Outra vantagem é a extensão do prazo de validade após o descongelamento aumentado. É consideravelmente aumentado os custos de perda e que são reduzidos. O mercado internacional pode se beneficiar com a irradiação de peixes, crustáceos e moluscos, que serão usados como matéria-prima para posterior processamento nos países importados, ou seja, custos de perda são reduzidos. Experimentos realizados no Uruguai. No ano de 1981, eles realizaram experimentos utilizando filés de pescada, que foram previamente armazenados a 0 graus Celsius com gelo no barco por 4 a 5 dias e depois congelados a menos de 18 graus Celsius. Essas eram as condições que se encontravam para armazenamento dentro dos barcos naquela época. Aí foi por um período de 40 dias. Depois os filés eles foram destinados à irradiação e foram acondicionados em sacos de polietileno de 30 micrômetros de espessura e previamente esterilizados com dose de 54 kGy. Esse foi um dos primeiros experimentos utilizando a irradiação. O kGy é uma unidade no Sistema Internacional de Unidades de Dose Absorvida. Ele representa a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por unidade de massa, ou seja, 1 joule de radiação absorvida por 1 kg de matéria. Para esses trabalhos, o Uruguai ele contava na época com um irradiador experimental no Centro de Pesquisas Nucleares, CIN, da Universidade da República. E ele consistia em uma câmara cilíndrica de 14 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. Como as duas imagens mostram, a primeira imagem é um diagrama do projeto da câmara de irradiação e a segunda imagem é o diagrama do irradiador completo. Para eles realizarem a irradiação, utilizaram condições isotérmicas de menos 78 graus Celsius e foi utilizado um isolamento térmico de espuma de poliestireno. As amostras elas foram rodeadas por pedaços de gelo seco. As doses utilizadas nesses experimentos foram de 2, 6 e 10 kGy. E as amostras, que foram as irradiadas e as amostras de controle, elas foram armazenadas a 0 graus, depois do tratamento. As amostras controle foram embaladas e mantidas a menos 78,5 graus Celsius durante a aplicação da radioterapia. Para isso, foi importante para que houvesse padrões de comparação. Depois dessas amostras, elas foram analisadas. Foram analisadas as contagens totais de micro-organismos, de coliformes totais e fecais. Os resultados. A tabela 1 mostra a contagem bacteriana total em amostras de controle e irradiadas. São bactérias que a contagem dela é números por grama. Os resultados eles indicaram que o número total de bactérias diminuiu após o tratamento. Conforme as doses elas aumentaram, menos bactérias foram encontradas.
As amostras irradiadas de 2 kGy, elas mostraram um número de bactérias por grama, uma ordem de magnitude menor que a de controle. E as amostras irradiadas com 6 e 10, elas apresentaram diminuição do número de bactérias de terceira ordem, de magnitude nas amostras tratadas. O valor de 8 vezes 10 à quinta bactérias por grama, ele é considerado o limite máximo de aptidão para o consumo de peixes. No acompanhamento dos resultados, 3 semanas após o tratamento, as amostras controle, elas adquiriram valores acima do valor referido para o consumo. Em contrapartida, as amostras irradiadas com 2 kGy, elas atingiram o valor de imprópria para consumo, apenas com 7 semanas. As amostras irradiadas com 6 e 10 kGy mantiveram um número admissível de bactérias ao longo do experimento, que foram 7 semanas de estudo. Já em relação às análises de coliformes totais e fecais, os resultados mostraram que as doses de 6 e 10 kGy foram radicidantes para E. coli e grande parte para enterobactérias. Os coliformes fecais apresentaram resultados negativos nas amostras tratadas com as doses, que é a tabela 2. A tabela 2, ela fala da contagem de bactérias coliformes presente em amostras de peixes controle e irradiadas também. A multiplicação bacteriana após o tratamento, ela é condicionada pelas relações de competição entre as bactérias, que alteram as proporções relativas das diferentes espécies. Os filés de pescada tratados com 2 kGy mostraram uma redução geral no número total de bactérias. Essa dose ela não altera as relações entre as bactérias, porque houve uma diminuição imediatamente após o tratamento, e depois um aumento constante no número total reduzido de bactérias após o mesmo. Em contrapartida também, as doses de 6 e 10 kGy, elas afetaram as relações entre as bactérias, uma vez que são doses radicidantes para algumas. Por esse motivo, flutuações no número total de micro-organismos foram observadas após o tratamento, mas com redução geral no número total. A tabela 2 ela mostra a eficácia da aplicação de uma dose de radicidante para eliminar os coliformes fecais. A pescada é um peixe magro, portanto, embora os filés dele fossem embalados em uma atmosfera de ar, a oxidação não poderia ser controlada. A dose mais recomendada, de acordo com os estudos realizados, foram de 6 e 10 kGy, e os resultados indicaram um potencial de tratamento por irradiação que estendeu a vida útil desses peixes armazenados a uma temperatura de 0 graus Celsius. O potencial de tratamento podemos aplicar aos pescadores artesanais e às embarcações de alto mar, que também geralmente não congelam a bordo. A razão pela qual possibilita a contaminação por enterobactérias. Isso é um caso real e possível e comum. Essa situação não pode ser ignorada por estágio de processamento. Por sua vez, das 3 principais espécies de água doce, segundo a tabela da direita, o Uruguai ela captura e comercializa, e não se deve ignorar, muitas vezes, porque contém enterobactérias de ecossistemas fluviais e às vezes contaminados por essas, Isso deve-se também principalmente ao manejo que os pescadores artesanais fazem em suas capturas, que geralmente eles já evisceram e lavam esses peixes já com a própria água do rio, exceto por exceções que esses métodos de gestão ainda prevalecem nos artesãos do rio. Portanto, a redução efetiva da carga bacteriana e patogênica total, ela não pode ser ignorada de forma nenhuma, quando se considera a viabilidade do uso comercial da irradiação de peixes no Uruguai. Agradecemos a sua atenção.